Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar dos 3 jogos do fim de semana, o começo da série Suns e Nuggets no sábado, deu Nuggets, hein? E no domingo a gente tinha o começo da série Heat e Knicks, lá no Madison Square Garden, bombando, mas Jimmy Butler não se importa. E claro, jogo 7 para fechar a primeira rodada, Golden State Warriors, Sacramento Kings. A gente falou que só ia tirar a camiseta do Kings aqui, que a gente vende na Caphead, quando o Kings fosse eliminado. Então tá aí outra camiseta nossa na Caphead, dos Splash Brothers, em homenagem a Steph Curry, porque adeus Kings. Os últimos 3 jogos dessa série vencidos por quem jogou fora de casa. Quem diria que o Warriors precisaria de um jogo 7 fora de casa para ter uma atuação épica, histórica do Stephen Curry. 50 pontos. Recorde dele em playoffs e recorde de qualquer jogador num jogo 7 de pós-temporada. Então, espetacular. E é claro que a gente vai começar a análise dos 3 jogos por essa partida, porque é jogo 7. Jogo 7 não tem como evitar. A gente vai numa ordem cronológica também, de certa forma. Foi o último jogo do fim de semana, mas também o último jogo da primeira rodada. Então vamos encerrar a primeira rodada, depois a gente fala do começo das semifinais de conferência. Então vamos lá, Kings e Warriors. Warriors ganhou a diferença, foi de 20 pontos, né, no fim das contas. 120 a 100, gosto de números redondos. E o primeiro tempo foi bem nervoso, mas ok. Isso, foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo e o Kings terminou na frente do placar. Por 2 pontinhos, então foi apertado, ninguém liderou por muito no primeiro tempo, ninguém foi espetacular, ninguém foi medonho também. Aí chegou o terceiro período e foi um dos quartos mais estranhos de basquete que eu já vi na minha vida. E estranho é um jeito fofo de dizer que foi um quarto horroroso. Foi um quarto de basquete muito duvidoso e, por conta disso, um quarto muito interessante. Um quarto exótico, não foi exatamente o que a gente esperava ter assistido nessa série. Foi tudo meio de cabeça para baixo, mas foi legal de acompanhar. Foi legal, mas foi tão esquisito. Um número esquisito pra gente começar as coisas esquisitas. O Warriors pegou 18 rebotes ofensivos nessa partida, o que salvou muito a pele deles. 13 dos 18 foram só no terceiro quarto. E o pior, o Warriors nem transformou tudo isso em cesta, porque eles continuavam errando ou sofrendo falta. Aí eles acertaram 7 de 16 lances livres nesse período. O Wiggins errou 4 seguidos. O Klay Thompson errou 2 seguidos. Tipo, ele sofreu uma falta, foi bater os 2, errou os 2. Foi a segunda vez na temporada que o Klay Thompson errou 2 seguidos. E no primeiro tempo o Curry tinha errado 2 seguidos pela primeira vez na temporada. E a gente já tinha visto aí na derrota anterior do Warriors o aproveitamento de lance livre ficar esquisito, o Curry acertar 6 de 9, e dessa vez a gente viu um aproveitamento do time inteiro cair muito abaixo da média no terceiro quarto. Foi também só a segunda vez no ano que o Warriors errou 10 lance livres, pelo menos, em uma partida inteira. Ou seja, eles não estavam acertando nada, mas estavam compensando com rebotes. A luta dos rebotes no terceiro quarto foi 22 para o Warriors, 9 para o Kings. Desses 22 rebotes, foram 10 para o Kevin Looney. Pegou 10 rebotes só num período. Então foi um jogo esquisitíssimo em que ninguém acertava nada. O Kings ficou, de repente, assim, repentinamente, incapaz de pontuar. De qualquer jeito, qualquer jogador, não importa. O Kings não conseguia fazer uma cesta. E o Warriors não estava muito melhor. Então o virou do primeiro para o segundo tempo com o Kings ganhando por 2. No terceiro período, o Warriors assumiu a liderança, porque tinha o Curry, porque tinha os rebotes ofensivos. Mas abriu para 8, 10, chegou em 12. Aí o Kings cortou para 6. E parecia que não ia rolar. Aí no último lance do terceiro quarto, o Klay Thompson acerta uma bola de 3. E ele foi péssimo, acertou 4 de 18 arremessos no jogo. Mas ele acertou aquele, sofreu a falta, então voltou para 10. E aí, na primeira metade do último quarto, o Curry falou: quer saber? Hoje é dia de marcar 50 pontos. Ele começou a meter uma atrás da outra, jogando sozinho. É dia de 50 pontos, eu tô atrasado. Falta muito ainda para chegar na meta. E pior, não é porque ele acertou arremesso no meio da quadra. Ele acertou um bem difícil que matou o jogo. Bandeja atrás de bandeja. Ele começou a atacar o garrafão. E o garrafão era uma questão importante aí para os dois times. E o Kings teve várias oportunidades de entrar no garrafão no terceiro quarto. Mas foi impressionante como eles não conseguiam acertar absolutamente nada.
Boa marcação do Warriors, deixou os arremessos o mais difícil possível, mas chegar no garrafão é uma coisa que as duas equipes conseguiram. O Kings certamente sentiu o peso de ter que acertar os arremessos quando a vantagem do Warriors começou a crescer no placar. E as bolas só não caíam. O Curry foi o único jogador que realmente não sentiu nada. Eu até já botei no Twitter esses números, mas são bem impressionantes, porque todo mundo sentiu o jogo 7. Que normalmente é um jogo mais brigado, é mais lento, e acho que isso favoreceu o Warriors. Pareceu que o Warriors queria jogar mais lento. Depois de ter tomado um sufoco na correria no jogo 6. E o Malik Monk disse na entrevista, a gente vai fazer eles correr mais no jogo 7. O Warriors teve chances, às vezes, de puxar contra-ataque e não puxou. Roubos de bola, aquelas coisas que imploram no contra-ataque, o Warriors falou, não, para aí, dá a bola pro Curry, vamos fazer, aos poucos. E é um tipo de maturidade muito invejável, porque em geral os times, eles conseguem um tipo de identidade que funciona e eles não conseguem se desprender muito disso. E quando precisa muito, às vezes o time, só por causa do nervosismo da situação, repete aquilo que sempre fez. E o Warriors, no momento crucial, fez uma mudança no quinteto, voltou o Draymond Green pro time titular e diminuiu o ritmo de jogo. Jogou muito mais devagar, colocou a bola nas mãos do Stephen Curry, deixou ele comandar o ataque de meia quadra. O que eles precisavam depois do susto da corrida do jogo 6. Eles jogaram muito mais com a bola centralizada no Curry do que é normal para eles. Então o ritmo do jogo teve 95 posses de bola. Foi o mesmo de Knicks e Heat. Porém... Knicks e Heat, 2 dos 3 times mais lentos de toda a NBA. Então, na temporada regular, pelos números da NBA.com, o Warriors foi o time mais rápido da temporada regular em total de posses de bola por jogo. O Kings ficou em 12º. Eu até achei que era mais, que o Kings curte uma correria. Verdade. O Knicks foi 25º, o Heat 29º. Varia esses números, às vezes, de site para site, mas site da NBA é 25º e 29º. Ou seja, Knicks e Heat são 2 dos times mais lentos. A gente sabia que o jogo ia ser lento. O Warriors e Kings não era para ser. O Warriors fez ficar lento, o jogo 7 geralmente é mais assim, os jogadores ficam mais cansados porque os técnicos não querem botar 8 reservas em quadra. Claro que você já vem de 6 jogos exaustivos antes na série, né? Então o jogo foi brigado, o jogo foi lento e o jogo foi sentido por todo mundo, por essa pressão. Menos o Curry. Olha esses números. O aproveitamento no jogo. O Curry acertou 20 de 38 arremessos. Já é absurdo ele arremessar 38 Tentar vezes. 38 bolas é fora de série. Mas acertou 20, 52% de aproveitamento. É altíssimo. O resto do Warriors, todo mundo somado, acertou 3 arremessos a mais que o Curry. 23, ao invés de 20. Mas para isso eles tentaram 62 bolas. Aproveitamento de 37%. 37% é exatamente o aproveitamento do Kings no jogo. Que é ridículo. 36 de 96. Então o Kings é 37%, os não Curry Warriors 37% e o Curry é a diferença. O Curry é o único que passou disso com 52%. Isso, é acima de 50%. E se você pega só os números do segundo tempo, eu peguei do início do terceiro quarto até a marca mais ou menos de 5 minutos do quarto período. Que foi quando o jogo acabou, de fato, entraram os reservas. Que chegou em 20 pontos de diferença. Nesse período, o Curry acertou 11 de 21. De novo, 52%. Perfeito. O resto do Warriors, 8 de 23, 34%. Uau. E o Kings inteiro, 11 de 34, 32%. Então o aproveitamento de todo mundo foi ruim no jogo. No segundo tempo foi pior ainda. Foi lama total e aí o Curry ficou acima dos 50% o tempo inteiro e acabou com o jogo. Foi um espetáculo. E não é que o Curry se destacou porque ele estava indo mais ou menos enquanto estava todo mundo indo muito mal. Ele teve um aproveitamento histórico num momento em que estava todo mundo na latrina. Então ficou muito evidente o quanto ele se destacava nessa partida. E ele segurou, em vez de fazer aquelas coisas de soltar a bola e correr atrás, ele fez às vezes, claro, mas ele quis a bola na mão dele. Ele tentou tirar mais proveito, por exemplo, do Trey Lyles estar em quadra no lugar do Sabonis. Que teve uma partida muito mais discreta dessa vez. E aí atacou o Trey Lyles, atacou o garrafão. E por outro lado, o Kings eu achei que nem mudou muito o plano de jogo. Eles não conseguiram correr, claro, como no jogo anterior, mas eles atacaram o Looney. Eles usaram um quinteto mais baixo com o Trey Lyles. O Sabonis tentou ser mais agressivo. Eles foram incapazes de acertar um arremesso. Não, foi surreal. Nesse período que eu separei aí, aliás, é o segundo tempo inteiro.
Você pegar o segundo tempo inteiro. Sabe quantos arremessos fora do garrafão o Kings acertou? Diga. 4. Uau. Num tempo inteiro de jogo da NBA. E 2 foi um arremesso do Terence Davis e outro do PJ Dozier no último minuto. Quando já não tava mais valendo. Quando era só os reservas dos dois times em quadra. Na hora que tava valendo, foi um arremesso do Keegan Murray com o pezinho no garrafão do cotovelo e uma bola de 3 do De'Aaron Fox. Mais nada. Arremesso de meia distância, de 3. Nada. Eles não conseguiram acertar um arremesso, não importa quem. Então, e é importante Foi a gente... desesperador. Pra gente analisar isso, é importante a gente colocar a situação num retrospecto. Porque o Warriors é uma boa defesa e mostrou uma boa defesa no jogo 7. O mau aproveitamento das duas equipes foi porque as duas defesas funcionaram razoavelmente bem. Mas é que o Kings era o melhor time arremessando bolas de 3 em toda a temporada regular. Foi o melhor ataque da história da NBA em pontos por posse de bola. E o jogo tava acabando e eles tinham 80 pontos. E às vezes acontecia do Kings ser incapaz de fazer cestas no garrafão. Vários times cedem bolas de 3 pontos para tentar movimentar o máximo possível defensivamente a região do aro. O Kings acerta essas bolas de 3. O Kings pune esse tipo de defesa acertando bolas de longe. Se essas bolas não caem, eles não conseguem botar no garrafão, eles estavam numa seca vergonhosa. Foi assim. E não tinha pra onde o Mike Brown correr. Não tinha mais opção. Ele botou o Malik Monk, que foi até o cara mais agressivo em quadra, não deu certo. O De'Aaron Fox, nada. Aliás, eles cometeram poucos turnovers, os dois times, né? Resultado até de um jogo mais lento. Foram só 4 turnovers do Kings nesse segundo tempo desastroso. O pior foi mesmo rebote e o aproveitamento dos arremessos. Mas os 4 turnovers foram do De'Aaron Fox. Tentando Então, acelerar e resolver sozinho. O cara que poderia, que deveria jogar melhor e tirar eles do buraco também não conseguiu. O Sabonis foi péssimo. Eles não tinham resposta e o Warriors defendendo bem. Mas mesmo quando você defende bem, o outro time acaba acertando alguma coisa porque é um jogo da NBA. Claro, especialmente o melhor time arremessando de 3 pontos, né? Mas, como a gente disse no jogo passado, que o Kings fez a parte deles e o Warriors não conseguiu achar uma resposta, foi meio isso. O Curry começou a falar, eu vim pro jogo. Alguém vem comigo? Grilos. Nada. Ninguém apareceu. E sabe que teve 2 momentos que eu senti que, por mais que o Kings tentasse, eles não iam conseguir vencer essa partida. Um foi no meio da sequência no terceiro quarto, quando a diferença estava se alargando e o Kings não conseguia acertar absolutamente nada. O Mike Brown pediu um tempo e aí a gente conseguiu escutar a conversa dele com os jogadores na transmissão. E o que ele disse foi: vocês precisam querer mais. Nesse momento, o Warriors está querendo mais do que vocês. Não era um ajuste tático. Não, ele não tinha um ajuste tático, ele não tinha uma resposta tática. Ele não tinha uma mudança de plano capaz de dar conta daquilo. Ele estava acreditando que o plano era o plano correto e que eles não estavam conseguindo executar da maneira correta, que eles precisavam ter mais força, mais energia, acertar os arremessos difíceis. É que é desesperador se tudo que seu técnico tem para dizer queira mais do que o oponente, como se fosse só uma questão de vontade. E a do Steve Kerr, quando colocaram o áudio, era: Curry, se você precisar descansar, avisa, a gente tem 4 tempos só pedir, eu peço um tempo só pra você respirar. Isso, você respira num tempo técnico, não sentando no banco. Exatamente. E aí o segundo momento que eu achei que já era pro Kings foi naquele momento da seca em que eles não conseguiam pontuar no terceiro quarto, e aí o Keegan Murray conseguiu uma infiltração, olhou pra cesta, em vez de fazer uma bandeja ou uma enterrada, tinha muito espaço. Ele fez um floater muito livre, completamente sem ninguém marcando, e ele não acertou aquele floater. Naquele momento ficou claro que os braços estavam curtos, seja por nervosismo, seja por exaustão, e que o Kings não tinha resposta ofensiva, e o Curry nem tinha começado a chuva de pontos que ele ia fazer ainda. Então vamos ver os lances que eu separei essas duas coisas, a chuva de pontos do Curry e os erros que o Kings cometeu no segundo tempo, a maioria em arremessos bem fazíveis, entre eles esse lance aí do Keegan Murray. Pô, vamos ver. Estamos aqui no começo do terceiro período, quando o jogo vai começar a ficar esquisito, mas não para Steph Curry. Chama o pick and roll, ataca o Sabonis, desiste, pega de volta. Não conseguiu, né, ficar livre. Tenta atacar, passinho para trás. Nas vezes que ele não conseguiu atacar o garrafão, deu nisso aí. E aí o Warriors assumiu a liderança para não perder mais. Aqui é legal que ele sai, né, com espaço, mas não arremessa, espera, o Terence Davis chega na frente dele, passa no meio de 2, sofre a falta, e no dia que ninguém acerta arremesso, olha as coisas que o Curry faz. Caindo pra frente, deitado no ar.
Essa foi aquele errou a enterrada do Wiggins, que seria espetacular, não conseguiu. Aí o Curry pegou o rebote ofensivo na linha dos 3. Não, e esse floater em cima dos Sabonis, que doideira. E sai capotando, né? Catando o cavaco. Isso, o termo científico é catando o cavaco. E aqui é o Kings já começando também a desesperar, né? O Keegan Murray dá o lado direito pro Curry. Ele fala, beleza. E quem vai me encontrar aqui? Isso, quem vai interceptar essa bandeja? É? No finalzinho, o Trey Lyles aparece lá pra, sei lá, sair na foto. Esse é o small ball do Kings. O Curry tem que infiltrar mesmo. E aí o Curry ataca o Lyles, dessa vez sai pra marcar ele, mas qual a chance disso dar certo, né? Não, olha esse drible pra conseguir o espaço pra bandeja. O Lyles acha que ele vai arremessar, dá o pulinho, mas ele tava driblando ainda. E aí sem nenhuma outra proteção de aro, porque o Lyles é o pivô do time nessa situação. E é muito cruel, porque o Kings não consegue pontuar e aí o Curry faz uma bandeja dentro do garrafão. E aqui ele ataca de novo, porque não tem proteção de aro. E aí o medo é de uma bandeja. Ele para. Aí dá espaço pra ele arremessar a bola de meia distância. E já vimos de 3, de meia distância, bandeja de um lado, bandeja do outro. E aqui ele já tá muito quente. Klay Thompson não fica livre, então ele vai jogar, fazer com o Green mesmo. E cadê a cobertura? E vai até o final. Porque o Huerter tá contornando aqui. O Barnes fica no bloqueio do Wiggins e cadê a ajuda do Fox? Fox tá parado. O Sabonis demora 2 dias pra perceber que ele tinha que estar envolvido no lance. Porque o Sabonis deve estar com medo de mais um rebote de ataque do Kevin Looney. Num jogo 7, você começa a temer coisas que não estão acontecendo, só porque elas acabaram de acontecer. E aqui o Terence Davis desesperado pro Curry não receber a bola. Mas uma hora vai receber. Recebeu. E aí ele vai pro outro lado. Não, e o Curry fugindo de uma possível falta de ataque em cima do De'Aaron Fox. E aqui já parecia que o jogo tava indo pro espaço, né? E aí... Não, essa aí só... Gente... Não tem pé nem cabeça. Quando acontece uma dessas, isso você é só o Curry saindo um dos melhores de todos os tempos. Que não tem toalha pra jogar, né? Senão... Se desse, você ia pra casa dormir. E aqui eu separei também alguns dos erros do Kings no segundo tempo pra mostrar que dava até. Então, bem marcado, mas caiu na finta. Ou Sabonis, tem que atacar, né, Sabonis? E lembra que o plano do Mike Brown era pro Sabonis nunca ficar sem atacar quando ele fica livre. E aí o Huerter bem agressivo também. Nenhuma bola de 3 entra. Sinal universal de exaustão. E aqui eles tentam atacar com o Fox, não passa. E essa aqui é a jogada. Quando ele errou isso não é pra ir com tudo, ir pra cravada? Não tem ninguém. É um corredor completo. O cara mais próximo lá no garrafão é o Moses Moody. Que tá quase com o pé pra fora. Se o Moses Moody fizer alguma coisa, é uma falta. Se você errar enterrado é porque você tomou uma falta. Não porque, olha isso. E ele dá uma travada aqui que é tipo... Eu não sei se eu quero arremessar. Eu sou obrigado a arremessar. E ele sai bem frustrado. E ali pra mim foi o fim desse Kings. E aqui é legal, mostra como o Warriors estava engajado defensivamente aqui, o Klay Thompson no Malik Monk. Lê bem, não deixa passar, mas o Malik Monk consegue o espaço e um arremesso. O Kevin Looney faz o drop, é o plano de jogo do Kings, é o que eles fizeram a temporada inteira. E alguns desses tinham que cair, nenhum caiu, e olha a atenção do Warriors, 4 jogadores brigando pelo rebote, para não acontecer o que aconteceu no jogo passado. Eles fizeram muito bem essa proteção de rebote. E por que não atacaram o Looney como no jogo passado? Tá aqui eles atacando o Looney. Olha lá, o Looney na cabeça do garrafão, totalmente recuado. Olha o espaço que o Fox tem pra infiltrar, pra fazer floater, pra arremessar de 3. Ele quis um arremesso que é um arremesso contestado, porque o Wiggins tá saindo do corta-luz. E tava 12 pontos de diferença, que é uma bola de 3, claro, né? Acho que é isso, né? Você começa a entrar em pânico, porque você precisa pontuar muito mais rápido. De novo atacando o Looney aqui. E o Looney foi batido. Aí chegou a cobertura do Draymond Green porque deixou o Harrison Barnes livre. Não acertou nenhum arremesso. Ele nem ninguém. E nada do rebote de ataque do Sabonis. E aí, olha o Sabonis livre. Ele não devia estar atacando? Ele precisa atacar, não foi essa a ordem? Não acertou. Era melhor não ter atacado. E aí eu coloquei alguns dos desperdícios de bola do Fox também, porque eu achei que o timing também foi meio esquisito. Foram só 4 do Kings de turnover, os 4 do Fox, e esse com a diferença caindo ainda no terceiro quarto. Quando eles ameaçaram uma reação, ele ataca o garrafão e perde a bola pro Draymond Green. Ótimo tapinha dele. De novo, num ataque mais rápido. Esse passe foi de uma ingenuidade sem tamanho. Olha eles tentando acelerar o jogo que aconteceu quando eles tentaram acelerar. Não, foi dente de leite isso aí. Foi bem feio. Então agora vamos para a segunda rodada dos playoffs, semifinais de conferência.
Na Conferência Leste, o Miami Heat foi visitar o New York Knicks, 5º contra 8º. Esse ano é assim. É um ano que a gente sabia que era bem caótico, que os times que estavam no fim da tabela tinham chance de vencer os que estavam no topo, e os playoffs estão reproduzindo o que a gente viu na temporada regular. Então o Knicks é 5º lugar, mas está com mando de quadra na série, recebeu o Heat. Aliás, coloquei também no Twitter essa. Primeira vez na história que a segunda rodada tem um representante de cada cabeça de chave. É do 1 ao 8, né? Tem um primeiro colocado, um segundo, um terceiro, um quarto, até o 8º. E o Knicks começou do jeito que a gente imaginava, jogando bem, com o ginásio bombando de barulho e de celebridades. Eles abriram uma diferença, ok, 10 pontos, 12 pontos, mas aí o Heat foi cortando, veio o segundo tempo, e aí veio uma avalanche de passes do Kevin Love de quadra inteira, e de repente o Heat estava na frente e o Heat ganhou. Poucas vezes eu tive uma oscilação tão grande de sensação numa partida. Porque o primeiro tempo, tudo que me vem à cabeça é o Heat não ter como vencer esse jogo. Quando acabou o primeiro quarto, o Knicks tinha feito 22 pontos no garrafão e o Heat tinha feito 4. E isso sem o Julius Randle, que foi desfalque do Knicks. Quem foi titular foi o Obi Toppin. E o Obi Toppin ajuda a acelerar o jogo, então várias infiltrações, enterrada de contra-ataque, ajuda o Knicks a ficar um time mais leve, mas não tem aquele talento de Julius Randle de ficar atacando no mano a mano e infiltrando no garrafão na marra. Quebrar a defesa, atrair marcação dupla, dependendo do adversário. Pois é, mesmo assim, eles fizeram essa chuva de pontos no garrafão. Quando acabou o primeiro tempo, eram 40 pontos do Knicks no garrafão, 20 arremessos certos e 24 tentativas dentro da área pintada. Surreal, como é que o Heat ia responder a isso? E a diferença era de 5 pontos no placar. Isso foi esquisito. Esquisitíssimo. O Heat acertando vários arremessos difíceis, arremessos bem marcados, só para se manter vivo. Mas a sensação é que eles vão tomar mais 40 pontos do garrafão e não iam ter chance. E aí começou o segundo tempo e tudo mudou. Foi tudo diferente. Mostraram também o áudio do Spoelstra conversando com o time no banco, e aí ele conversando com os jogadores do Heat. Eles só atacam o garrafão, é só a gente proteger o garrafão. Desafiem eles a arremessar a bola de 3, o garrafão vai ser nosso. Era só esse o assunto. E aí quando começou o segundo tempo, eles só protegeram o garrafão e desafiaram o Knicks a acertar a bola de 3 pontos. Spoiler, não acertaram. Eles foram incapazes de acertar essas bolas que o Heat estava convidando eles a arremessar. Chegou um momento do jogo que eu só tava pensando, se o Obi Toppin tentar mais uma bola de 3, eu vou embora. Começou a ficar desesperador. E ele tentou, mas eu não fui embora. Fiquei lá vendo o jogo porque é trabalho. Nossa função. Mas deu raiva. Mas o Heat montou uma parede contra o Brunson, principalmente, então um defensor nele o tempo inteiro, 2 defensores nas imediações, na direita e na esquerda, um trabalho espetacular para impedir que o Mitchell Robinson pegasse rebotes. Então o Adebayo, em geral, não estava preocupado em pegar rebote, em brigar no garrafão. O trabalho dele era dar bundadas no Mitchell Robinson para afastar o Mitchell Robinson, outro jogador que pegasse rebotes. Eu até vi um tweet durante o jogo que era, nossa, espero que nenhum torcedor do Cavs esteja vendo essa partida. Pois é. Porque é tipo o Heat mostrando que olha como é possível. E a gente já sabia. A alternativa que o Cavs tentou, e o jogo que o Cavs ganhou, eles fizeram mais ou menos isso, né? Eu sei que é difícil, tem que ter uma defesa boa, como o Heat tem, entrosada, com bons defensores individuais. Às vezes a gente fala aqui as coisas como uma estratégia válida e executar é bem diferente. Vai fazer lá, né? Mas o Cavs exagerou nas dobras, né, em blitz no Brunson. E o Heat não fez blitz no Brunson. Não, deixa infiltrar, convida para infiltração. Só que tem um defensor e 2 defensores para ajudar. E enquanto isso tem alguém só para empurrar o Mitchell Robinson para fora. E aí o Heat cedeu alguns rebotes ofensivos, não tem como. Mas eles eram o melhor time da NBA em impedir rebotes de ataque, a gente já sabia disso, a gente viu como funciona. Foi o suficiente para o Knicks não ter segundas chances ou bastante, para eles não conseguirem entrar no garrafão, para eles terem muito espaço nas bolas de 3 que eles não acertaram. Então, defensivamente, o segundo tempo foi uma guinada completa, e aí o Heat ficou no controle do jogo. E aí, ofensivamente, aí o Spoelstra mostrou a cara, né? A diferença que é o Heat conhecer o adversário, saber como o adversário defende e aí desenhar um plano para isso. Porque a gente tá falando isso a temporada inteira. O Knicks é um time que gosta de colocar um defensor a mais do lado da bola. Então eles sempre deixam mais movimentado o lado em que a bola tá batendo, eles abrem mão do lado oposto. E aí o Heat falou, não tem problema. A gente não vai dar nenhum arremesso do lado da bola.
Vai ser tudo do lado oposto. Então, vários passes rápidos pro outro lado. Deixa o Knicks correr, arremessa o mais rápido possível. E o resultado, o Heat acertou bolas de 3 pontos. O que a gente certamente não está acostumado a ver. Mas demorou, né? O primeiro tempo, Demorou. nada. O primeiro tempo não teve isso, mas quando começaram a cair uma, outra, aí o jogo já era. Foi só isso. O Heat acertou algumas bolas de 3 pontos no terceiro quarto e o Knicks não conseguia infiltrar no garrafão. A diferença foi crescendo e uma hora saiu do controle. Por exemplo, o Duncan Robinson errou mais arremessos hoje, de 3, 0 de 5, do que ele tinha errado na série inteira contra o Bucks. Eu acho que ele foi 14 de 18 em bolas de 3 em toda a série contra o Bucks, hoje 0 de 5. Então, torcedores do Bucks também não vejam essa série, senão vai dar muita raiva. Horroroso. Não foi um jogo fácil e o ataque do Heat nunca tem vida muito fácil. O Jimmy Butler não teve um jogo espetacular, mas eles conseguiram fazer algo que a defesa do Knicks tem dificuldade de marcar. E outra coisa, que o destaque foram os passes do Kevin Love, foram 3 seguidos, assim, no terceiro quarto, de pegar o rebote, tacar um passe de futebol americano lá pra frente pro Jimmy Butler finalizar. É um jeito de punir times que lutam por rebote ofensivo. Porque se você tem 3 jogadores pulando pelo rebote ofensivo e você não consegue, quem tá voltando pra defesa? Então, e aí, esse é o problema. Primeiro, você precisa impedir o Mitchell Robinson de pegar um rebote de ataque. E aí, depois disso, você tem que dar o passe rápido. Às vezes nem foi o passe de quadra inteira do Kevin Love, foi incrível. Eu separei pra gente assistir depois. Mas teve várias vezes que o Heat só correu pra frente. E é um time lentíssimo, a gente falou, é um dos mais lentos da NBA. Mas eles tentaram acelerar quando o Knicks tentava pegar esses rebotes de ataque e aí eles pontuavam mais fácil do outro lado. E aí outro trauma pro torcedor do Cavs, né? O Kevin Love tava pegando os rebotes e dando esses passes, e o Cavs dispensou o Kevin Love. Não ia acertando a bola de 3 pontos. Tudo que o Cavs queria na vida, o Kevin Love tá dando pro Miami Heat. Então foi cruel pro torcedor do Cavs, mas o Heat fez a parte deles, e aí veio o plot twist no final da partida, claro, que foi a torção do tornozelo do Jimmy Butler. E foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Porque o que a gente tava se perguntando é, o Heat vai pedir tempo e tirar o Jimmy Butler, porque torceu o pé, ou vai fazer uma falta intencional pra parar o jogo e aí tirar o Jimmy Butler? E a resposta? Nada. O Jimmy Butler jogou uns 3 minutos consecutivos antes do primeiro tempo técnico. Com o pé torcido. Eles pediram tempo na hora da falta, mas ele voltou pra bater o lance livre. Exato, Senão o Knicks poderia escolher outro jogador qualquer pra bater o lance livre. Então foi meio que, tudo bem, não vai tirar agora porque é prejuízo. Mas vai tirar depois, né? Isso, logo depois. E não, ele estava visivelmente com dor, mancando, correndo do jeito mais engraçado que dá pra correr numa quadra de basquete, completamente sem conseguir colocar o peso no pé, e continuou jogando normalmente. Normalmente não, ele ficou no cantinho lá. Mas continuou em quadra. Em quadra, ofensivamente ele ficou na zona morta e fazendo uma coisa muito engraçada, né, que é treinando o arremesso. Ele ficava parado na zona morta assim, ó, esperando. Quando chegar a bola, eu vou matar uma. Chegou uma, ele não acertou. Chegou uma e ele deu airball no arremesso de 3, medonho. E defensivamente ele ficou existindo. E a gente ficou esperando em que momento o Knicks vai explorar isso, já que o Heat é biruta, o Jimmy Butler é psicótico e não querem tirar ele de quadro. E eu tô dizendo que ele é psicótico só citando o Spoelstra. O Spoelstra falou que o Jimmy Butler é maníaco e às vezes psicótico, mas que isso é bom pro time. E, bom, a gente já falou isso várias vezes aqui no Bola Presa, tem um clube do livro só sobre isso, para você que é assinante, assine o Bola Presa, que é como alguns traços psicológicos não tão benéficos na sociedade regular, nos esportes são premiados. Isso. É bom que você seja assim. São desejáveis, e como alguns jogadores com questões psiquiátricas sérias, quando se aposentam do basquete, acabam tendo problemas graves, porque eles não têm pra onde canalizar isso. É a história do Ben Gordon, essa que a gente conta no Clube do Livro, se você quiser ouvir. E o Spoelstra falou com todas as letras que o Jimmy Butler não bate bem. E ele não quis sair. O Spoelstra não pediu pra ele sair também. Ele ficou lá em quadra sem contribuir nem no ataque nem na defesa. Porém, o Knicks não explorou isso. Não, pelo contrário. Teve uma hora que o RJ Barrett estava com a bola e o Jimmy Butler na frente dele. Aí veio alguém fazer um corta-luz para forçar a troca de marcação. E aí, ao invés de atacar o Jimmy Butler, ele atacou o Kyle Lowry. E o Kyle Lowry foi lá e tirou a bola dele. Não faz nenhum sentido, né? Eles nem tentaram. Não é tipo, eu ataquei o Jimmy Butler e ele, heróico, defendeu bem mesmo com o pé torcido. Aí, beleza, mérito dele. Nem tentaram para ver, nem para testar. Vamos ver se tá ruim mesmo esse tornozelo aí. Eu vou querer depois ver
entrevistas específicas sobre isso. Espero que alguém pergunte aí no futuro. Mas meu único palpite é: o Knicks não sabia. O Knicks não percebeu. O cara tava mancando. Ele não tocou mais na bola. Mas acho que eles não viram, você tá olhando pra bola, você não tá olhando pro Jimmy Butler. Então você tá olhando pra bola e o Jimmy Butler não tá lá. É muito estranho isso. É estranho, mas sei lá. Não, é Vai imperdoável. ver que eles acharam que é uma escolha tática. Até porque eles deviam estar discutindo isso no tempo. O cara saiu se arrastando e ficou meia hora girando no chão, igual o jogador de futebol. Mas depois voltou. A ideia parecia mesmo, né? Parecia que ele ia sair girando e cavar um buraco no chão. Aqui no jogador de futebol geralmente não aconteceu nada. E o cara tá assim porque, sei lá, quer descansar. Mas se ele voltou, acho que eles assumiram. Se voltou, tá bem. Né? Eu acho que é mais imperdoável. Não percebe. A primeira coisa que a gente viu, tipo, ele tá em quadro, Jimmy Butler, como é que ele tá? E a gente viu lá ele capengando. Não é possível que eles não tenham reparado. Não sei o que é pior. Eu acho que é eles pior. saberem que tá lesionado, não explorar, ou não saber que tá Eu não lesionado. perceber. Aí você tá tão... É aquela visão de túnel que eles falam. Não, é absurdo. Mas eu separei umas jogadas pra gente ver como o Heat dominou os rebotes, como eles marcaram Jalen Brunson no segundo tempo, e depois um tiquinho do Jimmy Butler lesionado, e como o Knicks não usou isso pra nada. E como os coadjuvantes brilharam, né? Porque as posses de bola imediatamente depois da lesão do Jimmy Butler, teve os 4 outros jogadores como protagonistas, né? Todo mundo teve que dar um jeitinho. Cesta do Lowry, cesta do Adebayo, toco do Caleb Martin. Todo mundo brilhou um pouquinho nesses minutos pós-lesão do Jimmy Porque o Butler. Jimmy Butler não podia participar. Então, vamos espiar. Vamos começar com o ataque do Heat para ver como a ideia é sempre movimentar a bola, dar esses passes rápidos. Porque o Knicks, como tem sempre um defensor a mais do lado da bola, eles estão sempre tentando se recuperar do lado oposto. Então olha como o Jimmy Butler infiltra, a bola vai para o outro lado, e aí tem sempre alguém em recuperação. Você está em recuperação, está em movimento, e aí se você dá mais um passe rápido, tem alguém livre. E aí tem que acertar os arremessos. Quando o Heat começou a acertar, virou um problemaço isso aí. E aí, de novo, é o Jimmy Butler dando um passe lá pro lado oposto, mais um passe extra, que o Heat é muito bom em fazer, gera esse arremesso livre de 3 pontos. E aqui os dois acompanhando o Jimmy Butler, né? Muito legal, o Jimmy Butler pontuou várias vezes em infiltrações pro garrafão para receber a bola lá, não carregando a bola, mais uma coisa que eles aprenderam na série passada. 2 acompanham o Jimmy Butler, o Kevin Love fica livre também do outro lado da bola. É outro time quando acerta a bola de 3, né? E aí, de novo, como tem sempre 2 acompanhando o Jimmy Butler e 1 na cobertura, alguém fica livre. Olha quanta gente seguindo a bola, né? E é isso, não é só um passe, são 2 passes. E aí você consegue sempre um arremesso livre. Quando o Heat não dava 2 passes, dava 3. Esse é o jeito certo de fazer. E aqui o Jimmy Butler recebendo esses passes, quando ele joga sem a bola, ele se coloca nesse tipo de situação, né? Eu achei que o Josh Hart até marcou muito bem ele, mas é difícil ficar perseguindo o Jimmy Butler o jogo todo. Esse foi mais um se movimentando sem a bola para receber dentro do garrafão. E aqui, ele explorando o Mitchell Robinson com o Adebayo sendo um pouco mais agressivo. Se o Mitchell Robinson tem sempre que sair junto com mais alguém para marcar o Jimmy Butler, então o Adebayo tem que participar. Aqui é bem parecido, mas quem está sendo explorado é o Hartenstein. Então, existe o drop e aí o Lowry arremessando no final do terceiro quarto. E o Lowry, quando vai pro lado esquerdo assim, você sabe que ele vai arremessar. Ele gosta muito, né? Então é o ataque do Heat funcionando, com o Jimmy Butler não carregando a bola e com bola de 3 surgindo. E aí os contra-ataques. Achei que também aliviou muito a barra do Heat. Poder de vez em quando conseguir transformar esses erros de garrafão congestionado. Aqui, ó, você tenta entrar, o Brunson perde a bola. Essa foi a proteção de garrafão que o Spoelstra tanto pediu. E a ameaça da bola de 3 do Duncan Robinson, ele usa para infiltrar e achar o Adebayo. O Adebayo nessas circunstâncias em que ele recebe para subir, e aí dá tudo certo. E aqui, de novo, envolve o Mitchell Robinson na jogada e transforma isso numa bola de 3 pontos. E aqui já é o Jimmy Butler aqui embaixo, como... Ele tá mancando, ele tá só parado na zona morta. Olha como ele volta mancando, tadinho. Aqui, de novo, tem dobra de marcação, é sempre um defensor a mais na bola, o Adebayo precisa ser agressivo. E aqui a gente vai ver aí as proteções de rebote. É muito legal. Do Heat. O Adebayo não quer a bola. Ele quer tirar o Mitchell Robinson de perto, outra pessoa pega a bola. É o Kevin Love? Então é um passe rápido e aí você finaliza do outro lado. Boa bandeja do Max Strus. Que a gente viu acertar umas bolas de 3 aí no começo do vídeo, fez um bom jogo também. E aí, de novo,
mais um rebote do Kevin Love, mais um passe pra frente. E aí é o Jimmy Butler finalizando. E ficou de pendurado lá no ar. Ó, A infiltração do... Esse ele quase pegou, né? mas você vê, o Adebayo não quer a bola, ele tá tentando atrapalhar o Robinson. E aí o Kevin Love pega o rebote. Tipo, o Robinson parece que vai pegar, mas aí vem um segundo jogador entre ele e o Adebayo. E adivinha? É o Kevin Love que pegou? Então é mais um passe. E esse passe foi bem difícil, né? O Toppin quase interceptou. Foi muito legal. Nas últimas 5 temporadas, o Kevin Love e o Jokic estão empatados em passes de quadra inteira. São os dois que mais passam. E o Jokic joga bem mais que ele. Aí aqui, ó, tem duas coisas acontecendo que são legais nessa jogada. Uma é a defesa em cima do Jalen Brunson. Tem o Jimmy Butler nele, sempre outro jogador ali no lado. E aqui, eles impedindo o Mitchell Robinson de pegar o rebote. E aqui é o que a gente tem falado das infiltrações, né? Como o Max Strus sai do Josh Hart pra fazer essa sombra, o Adebayo tá saindo na cobertura, o Jimmy Butler marca ele muito bem. Pouquíssimo espaço, né? E aí o Jalen Brunson acerta, mas dá pra ver que é um arremesso muito mais difícil. Ele teve muito mais dificuldade no segundo tempo. Aí, de novo, infiltração com um cara na bola e 2 nos arredores dele. Ele tem que passar no meio de 2. Josh Hart livraço, o Quickley livraço. O Obi Toppin do outro lado livre. Tem 3 passadores, 3 arremessadores de 3 pro Brunson escolher. Ele prefere o arremesso difícil, dessa vez não vai. Mas não seja por isso. E o Heat garantindo o rebote, dando jeito. Chegou uma hora que ele tinha que passar, né? Chegou uma hora que tinha que passar e ele, de fato, passou. Confiar nos companheiros, mas... E aí, ó, vários defensores, ele tentando infiltrar na marra. E essa Kyle foi... Lowry conseguiu. Essa Puxou foi na logo força. depois da lesão do Jimmy Butler. E Ó, o Butler tá aqui mancando mancando e ataca o Jimmy Butler, não. Vai pra cima do Lowry e do Adebayo e do Caleb Martin e tomou uma bola presa, marca registrada. E aqui de novo, garrafão completamente cheio? Tá bom, arremessa você então. Nada feito. E ó, essa vale só pra como o Mitch Robinson não pega o rebote. Olha o que o Adebayo tá fazendo. Ele só põe o corpo. Isso é só um box out. Ele não quer esse rebote. Deixa o Kevin Love buscar. Deu dor nas juntas aí até. É muita pancada. O Adebayo é muito forte também, né? De novo, Jalen Brunson contra 3 defensores, passa pra fora. Arremesso de 3 que não cabe. E foi o passe que a gente viu do Kevin Love. De novo, 3 defensores. Passe, bola de 3 pontos, nada feito, Heat acelerando. E agora o RJ Barrett, que foi muito bem atacando o garrafão no primeiro tempo, né? Foi espetacular no primeiro tempo. No segundo, não tinha mais. Não conseguiu nada. Vamos ver essa de novo só porque... Olha o trabalho do Adebayo. Olha que legal, o Adebayo tava lá pra impedir uma possível infiltração. Agora não. Agora tem que tirar o Mitchell Robinson do garrafão pra não pegar rebote. É só isso. Isso é box out, crianças. E aí vem o Duncan Robinson pegar o rebote, a bola acaba indo pro outro lado e vai pro Lowry. Mas, tipo, não é obrigação do Adebayo isso. Isso, o Adebayo não precisa pegar rebote. Tem pivô que não pega rebote, tem pivô que só impede outros de pegarem. De novo, a mesma coisa acontecendo. Olha, é um trabalho em equipe pra não deixar o Mitchell Robinson pegar esse rebote de ataque. Olha o Adebayo, Jimmy Butler, todo mundo junto. E aqui a gente tem já o finalzinho com o Jimmy Butler mancando. Você viu ele mancando ali embaixo? Que tristeza. Eu tava bem dolorido. E foi o Jalen Brunson indo pra cesta, ignorando que o Jimmy Butler tá lesionado. Aqui, ó, de novo. Vamos colocar o Jimmy Butler na jogada? Vamos fazer um corta-luz pra quem tá marcando o Jimmy Butler? Falta de ataque. Não conseguiu de aproveito em nenhum momento, né? Que absurdo. Não, e então, aqui, essa pra mim é a pior. É o RJ Barrett contra o Jimmy Butler. E o Jimmy Butler já tá pensando, ó, chama, vem alguém aqui ajudar. E aí chega o Josh Hart e fala, não, ataca o Lowry. Por quê? O Jimmy Butler nem ajuda ali, ó. Perdeu. Dá um tapinha na bola qualquer. E pra fechar, vamos espiar Jimmy Butler parado na zona morta. Olha lá, ele tava ali o tempo inteiro. Acerta um arremesso. A Folker Ball, Danilo, relou no aro, sim. Mentira, hein? Fake news. Tirou um pouquinho de tinta. O Jimmy Butler não tava em condições de estar em quadra, jogou no sacrifício. E pra gente terminar, vamos falar do jogo de sábado, o primeiro da segunda rodada, entre Phoenix Suns e Denver Nuggets. E o Denver Nuggets ganhou, e ganhou bem. Ganhou fácil. Ganhou com uma boa diferença no placar, 125-107. Partida, assim, de gala de Jamal Murray para
principalmente no fim do terceiro período, começo do quarto, pra meio que acabar com a partida e falar, não, esse final não vai ser muito emocionante não, gente. Se vocês quiserem dormir, eu acabei com o jogo. Foi a famosa pá de cal em cima da partida. E achei muito legal a entrevista dele, ainda na quadra, assim que o jogo terminou, dizendo que ele estava muito feliz, que ele vive para esses momentos decisivos. Ele já tem um histórico de jogar muito bem em playoff. Teve aquele duelo histórico com O Donovan Com o Mitchell, Donovan né, Mitchell. na série Nuggets e Jazz na primeira rodada da bolha. Ele tá acostumado a ser uma máquina de pontuar na pós-temporada, e ele falando, eu fiquei 2 playoffs fora disso. Tudo que eu queria era estar aqui no momento importante e mostrar que eu sou capaz de ajudar. De fato ajudou, tava muitíssimo pronto, e fez a gente parecer idiota de imaginar o Suns perfeito, porque o Suns pareceu muito longe da perfeição. Pareceu que ainda tem muito a construir, enquanto o Murray estava prontíssimo e o Nuggets pareceu um time super experiente. Eu achei que o Suns foi bem ofensivamente até, mas defensivamente bem fraco. A gente já tinha visto eles errarem muito contra o Clippers. E não mostraram nenhuma melhora. Eu até achei no começo que podia dar mais certo a defesa deles, porque é exemplo daquela série de 2 anos atrás. O Ayton faz um bom trabalho contra o Jokic. É verdade. Sem precisar de dobra, sem precisar de um esquema tático muito específico para marcar o Jokic. A gente já tinha comentado, né? Dobrar no Jokic é o mais perigoso que você pode fazer. Infernal. Você tá atraindo o melhor do Jokic e o melhor do Nuggets. Então, ele é capaz de forçar o Jokic a um aproveitamento mais baixo, um jogo mais normal. O Jokic fez 24 pontos, mas 9 de 21 arremessos, que pro nível do Jokic, que tá sempre tão perto da cesta, é mais baixo. Acho que tem 2 coisas que você vence num duelo contra o Jokic, que é ou você forçar ele a um aproveitamento que não é tão alto, ou você forçar ele a arremessar muito pouco. E acho que as 2 coisas o Ayton já mostrou que é capaz. Só que o Suns não conseguiu parar o Jamal Murray em nenhuma situação. O Suns não errou tanto assim, de um absurdo de turnovers como time, mas o Durant, por exemplo, cometeu 7 turnovers e vários o Nuggets conseguiu transformar em ataque rápido. O Aaron Gordon ganhou vários duelos individuais e pontuou. Então, o Michael Porter Jr., ele não fez tantos pontos, arremessou 2 bolas no segundo tempo inteiro. Mas tem uma parte muito importante do jogo do Michael Porter, que é quando o técnico Michael Malone senta no banco o Jokic e o Jamal Murray ao mesmo tempo. É pouco tempo, mas é quando ele precisa pontuar, né? E ele quer sempre o Murray e o Jokic juntos, porque eles é um dos melhores entrosamentos da NBA. De pick and roll. Só que nesses minutos sem ele, confia no Jeff Green, confia no Aaron Gordon e confia no Michael Porter. E chegou uma hora no segundo quarto lá que ele fez 7 ou 8 pontos seguidos, manteve a coisa fluindo. Então, bom, alguma dessas coisas o Suns precisa parar, né? Ou Jamal Murray, ou Aaron Gordon, ou os contra-ataques, ou Michael Porter. Eu vi o pessoal fazendo uma comparação com o que o Suns mostrou contra o Clippers, que o Clippers tinha momentos em que você não tinha tanto poder de fogo em quadra. E aí o Suns tinha erros defensivos, mas conseguia ter momentos de respiro. Contra o Nuggets parece que sempre tem alguém que é capaz de explorar os erros, as falhas de defesa do Suns. É muito poder de fogo, é muito poder de ataque. São 4 ou 5 jogadores que podem pontuar em cima de você o tempo todo. E aí, só foi demais. A troca do Durant enfraqueceu muito a rotação defensiva do Suns. Eles não têm muito material humano para colocar em quadra. Ontem eles voltaram, né, com o Josh Okogie como titular. O Torrey Craig foi titular em boa parte da série contra o Clippers, mas não fez muita diferença. O Murray deitou e rolou. Começou o jogo muito bem, depois deu uma esfriada, e aí no final matou o jogo sozinho, às vezes pareceu. Então o Suns precisa resolver isso. E uma discussão que vai ser bem interessante de acompanhar nessa série, porque o Durant jogou bem, apesar os 7 turnovers incomodaram. Foi mas 12 de 19 arremessos, 29 pontos, o Booker fez 27, mas tem muita gente batendo na tecla da parte matemática da coisa. Porque o Suns tá levando ao extremo o oposto do basquete moderno de infiltração, lance livre e bola de 3. Eles infiltram pouco, arremessam poucas bandejas, com isso eles batem pouco o lance livre e arremessam pouco de 3. Isso, eles são um time de meia distância que os outros times não querem, porque é o arremesso de pior aproveitamento de toda a NBA.
É um arremesso que tem um aproveitamento muito parecido com a das bolas de 3, mas dá 50% menos pontos. E o Ayton fica um pouco longe do garrafão também, ele pega pouco rebote ofensivo. Então, no sábado, o Suns tentou 84 arremessos no jogo. O Nuggets tentou 101. Foram muitos rebotes ofensivos, vários o Nuggets nem transformou em cesta. Bolas de 3, o Suns tentou 23. O Nuggets tentou 37. Uau. E os lances livres ficaram elas por elas, 17-15. Os turnovers também foram parecidos. Então, o Suns até cometeu mais. Então você tem menos posses de bola, menos arremesso. Quando você arremessa, são menos bolas de 3. Então você tem que manter... Para jogar nesse estilo do Suns... Tem que ter um aproveitamento muito alto. E esse é o elenco perfeito para você ter esse aproveitamento alto. Devin Booker, Durant e Chris Paul, 3 dos grandes da história da NBA em bolas de meia distância. Mas tem muita gente batendo nessa tecla do se você tiver um aproveitamento um pouco mais normal, humano, pode custar caro. E nesse jogo custou caro. Porque o Nuggets teve um bom aproveitamento ofensivo e o Suns não estava compensando de forma nenhuma. O Suns jogou bem ofensivamente. Foi um bom dia do ataque deles. E estavam 20 pontos atrás. Não é o suficiente. Eles têm que ter dias espetaculares no ataque, ou a defesa tem que conseguir impedir as bolas de 3 do oponente. A defesa tem que conseguir alguma resposta, não conseguiu nesse primeiro jogo. A série do Clippers não foi animadora em relação à defesa do Suns. É que foi tão animadora com relação ao ataque que eu fiquei imaginando que se esse ataque vai melhorando jogo a jogo, uma hora fica impossível de parar. E a defesa do Nuggets era nosso receio em relação a eles. Achei que eles foram bem. A última semana, as últimas 2 semanas da defesa do Nuggets foram catastróficas na temporada regular. Achei que o Aaron Gordon fez um bom trabalho no Durant, do jeito que dá, né? O Devin Booker não conseguiu fazer bandeja igual ele fazia. Fez tantas contra o Clippers. Muitas. Viveu mais na meia distância, então você coloca nesse jogo numérico aí. Então até que achei que ficou controlado. Chris Paul teve alguns poucos arremessos de meia distância, então boa partida defensiva do Nuggets na medida do possível que dá contra esse time. Não dá pra ser uma defesa espetacular contra Chris Paul, Durant e Devin Booker. Ser uma defesa sólida e acertar as coisas do outro lado, deu e sobrou. O Nuggets venceu com facilidade. Então separei os lances pra gente ver a explosão do Jamal Murray e um pouco de como a defesa do Nuggets conseguiu, ao menos, incomodar o ataque do Suns para ficar um jogo mais terráqueo da parte deles. Boa, vamos ver. Aqui é aquela jogada que a gente gosta, que a gente analisou até na prancheta já. Bloqueio do Jamal Murray nas costas do defensor pro Aaron Gordon correr pra cesta, mas dessa vez não deu o passo pra ponte aérea, foi pro próprio Jamal Murray, passinho pro lado, defesa na cara, nada feito, porém, rebotes ofensivos. Machucou muito o Suns, esses rebotes ofensivos, o Aaron Gordon com o Jokic. Rebote ofensivo aqui do Aaron Gordon, que acabou em falta. Deu um trabalhão, atrapalhou ainda mais a questão que a gente falou dos números, né? Mais posses de bola, mais arremessos pro Denver Nuggets. Tem mais posse de bola e acerta a bola de 3, é difícil acompanhar. Essa aqui até viralizou na internet, porque o pessoal ficou tirando sarro do Ayton, que ele nem se mexeu. E o Jokic errou tudo. E o Ayton parado assistindo ali. Ele travou, né? Ele desligou. E o Jokic pegou, 7 rebotes ofensivos. Foi tudo nessa jogada aqui, ó. Com o Ayton ali parado olhando assim, ó. 2, 3. Eu preciso jogar basquete. E errou o último. E o Ayton assistindo de camarote lá. Mas foi bem, bem ruim. E aqui eu também separei alguns dos erros do Kevin Durant. Ele tentando o passe meio preguiçoso, né? Telegrafado. O Michael Porter Jr. tá marcando o Chris Paul. E ele sai do Chris Paul, percebe que o Ayton tá lá, intercepta o passe muito fácil. Então, foi meio precipitado. Eu acho que ele quis se aproveitar do fato de que o Jokic marca alto, de que o Jokic se aproxima da linha de 3 pontos nessas jogadas. Mas o Jokic nem tava tão alto assim. E aqui o Durant tentando atacar o Aaron Gordon, ele vai tentar o passe pro Ayton lá embaixo, mas o Nuggets, ó a distância do Jamal Murray pro Shamet, ou do Michael Porter pro Devin Booker. Eles são todos no garrafão, são 5 jogadores no garrafão. Então é o estilo de muitos times fazer isso hoje, e o Durant tentou um passe meio nada a ver, e o Aaron Gordon foi muito bem no jogo. De novo o Durant sendo bem marcado pelo Aaron Gordon. E aí o Ayton foi embora, é pra jogar no mano a mano. E ele só tropeçou nas próprias pernas. E as ajudas, né? O Christian Brown abandonando o Chris Paul pra parar essa infiltração, ou a meia distância, né? Você coloca um corpo a mais também pro Durant não poder dar aquele drible e arremesso que ele gosta.
Então, rebotes ofensivos, erros do Durant, as coisas vão pesando. E aqui esse que era um momento bom do Suns no jogo para tentar voltar para a partida no fim do terceiro período. O Durant roubou a bola e perdeu a bola. Não, mas que dificuldade de bater a bola. Ele perdeu o drible, ele achou que não posso pegar de novo, porque senão é 2 saídas. Aí o Christian Braun foi lá e pegou. E acabou cavando a falta aí do Devin Booker. Alguns dos 7 turnovers do Durant. E aqui é o Jamal Murray vindo fazer a pressão no meio da quadra. Ele abandonou o Chris Paul. Pra não dar esse arremesso de meia distância, essa infiltração. E aí o Bruce Brown foi lá e bateu a carteira dele. É simples assim, pura. E essa Nem falta precisou da ajuda. Foi meio suja, né? E... Quero falar nada do Chris Paul, Mas o Chris Paul gosta de jogar com o livro de regra embaixo do braço. E ele fez uma falta que, segundo ele, foi uma falta. Tentei roubar a bola. Tentei roubar a bola. Não foi uma falta intencional para parar contra-ataque, senão é lance livre e posse de bola. E aí, logo depois, o que o Bruce Brown fez? Bateu a carteira do Durant de novo. E dessa vez foi pra cravada. Essa é a dificuldade de você colocar o Durant para ser o criador de jogadas contra um defensor mais baixo. E aí tem o show do Jamal Murray. Ele adorou ir no mano a mano. O Shamet não fez nem sombra pra ele. Lindo esse arremesso. Vários difíceis que o Jamal Murray fez. Ele adora. Agora na cara do Torrey Craig. Chamou o bloqueio do Aaron Gordon. Mas nem atacou de primeiro o Landale. Preferiu não, deixa eu girar. E dar um fadeaway contestado a 1 segundo do fim do cronômetro. Ele tinha uns 3 arremessos mais fáceis do que esse naquela posse de bola. Esse aqui foi meu favorito. Para o lance? Não, deixa eu passar aqui no meio dos dois e finalizar essa aqui na cara do Durant. Isso, finalizar trocando de mão no ar enquanto eu caio de queixo no chão? Por que não? E aqui no começo do quarto, quando ele matou o jogo, um bloqueio do Aaron Gordon, recebeu, nem hesitou. Essa jogada o Nuggets adora fazer. A diferença aqui é que o Durant consegue se recuperar e ele é gigantesco, deixou o arremesso muito mais difícil. Mas assim, em nenhum momento do jogo o Jamal Murray pensou 2 vezes pra qualquer coisa. E aqui foi logo depois. Vindo do ataque, ele sabia que ele ia arremessar quando ele passou o meio da quadra. O famoso Claro que ele acertou. teste de calor. É assim que se fala em português? Hit check. Tô quente? Sim, tô quente. E aqui o Jokic procurando o Jamal Murray. Muito legal a fintinha dele de futebol americano, né? Vou pra lá, vou pra cá, recebe a bola e devolve pro Jokic. E essa é legal só pra lembrar que além dos 34 pontos, né, que ele fez, 9 assistências também. Porque jogar junto com o Jokic, né, eles têm infinitas possibilidades de pick and roll um com o outro. Maldição bola presa KTO. Erramos o jogo 1 de Suns e Nuggets. A gente até começou falando que a gente achava que o Nuggets tinha boas chances de ganhar o primeiro jogo, até porque é em casa, etc. Mas que não era uma aposta tão legal, porque o Suns pagava mais. Menos, né? E erramos. Agora, segunda-feira, tem o jogo 2. E aí? Uau. A gente acha que o Nuggets abre 2-0, porque a KTO tá dando um bom favoritismo, até mais do que no jogo 1. Tá pagando só 1,55 o Nuggets, 2,50 o Suns. Não é uma zebra, mas é menos provável segundo a KTO. E do outro jogo, o Celtics paga 1,21 contra 4 do Sixers, porque o Embiid ainda é dúvida para a partida. Mas dúvida é a palavra que a gente queria ouvir. Dúvida não quer dizer, fora. Não quer dizer que está fora. A hora de apostar é agora. É que a fala do Brogdon sobre esse jogo diz tudo. Que ele falou... Perguntaram sobre o Embiid jogar ou não, ele fala, a nossa mentalidade tem que ser a mesma, com ele em quadro ou não. Mas o plano de jogo é completamente diferente. Então, pro Sixers é bom negócio esconder o jogo até o limite. Claro. Mesmo que eles tenham certeza que o Embiid não joga, revela 15 minutos antes. Isso. Ou no limite que a NBA dá lá pra você divulgar a lista de machucados. Mas e se jogar? Se jogar, a gente compra um iate. Você quer um iate? Isso é verdade. Eu quero um iate, eu não sei nadar. Se você quer apostas lucrativas, essa é a hora de apostar no Sixers. Tá pagando mais. Vou apostar no Sixers. E aí a gente compensa apostando no Nuggets. Tá. Porque nesse momento, depois de ter assistido o jogo 1, acho que é claro o favorito, né? Eu acho o jogo 2 eu acho mais difícil de apostar. Porque a gente faz uma série de especulações antes da série começar, e aí o jogo 1 vem pra gente dar várias respostas. Eles falam, agora eu entendi essa série.
Acontece que o jogo 2 é a chance do time que perdeu responder. Isso. E a gente não sabe com que capacidade esse time pode responder ainda. E aí depois do jogo 2 a gente vê, eles tentaram responder isso e não conseguiram. Perfeito. Ou conseguiram e não foi tão difícil assim. Mas esse momento que a gente tem as informações do jogo 1, mas não sabe as respostas, eu acho mais difícil. Você quer uma zebra pura, é isso? Você quer apostar no Sixers e Não, no Suns? Não, eu isso. quero apostar no Nuggets. O Denis Coloco. Mas é que eu tenho medo. Tá bom. Sou medroso. Quanto vai dar essa brincadeira Nuggets mais Sixers? Nuggets mais Sixers a gente aposta 3 e vira 18. Legal, gostei. Então a gente aposta e começa a rezar pelo joelho do Embiid. Isso, vamos lá, Embidão. E não é mais um playoff com o Embiid se machucando? Não, de verdade, independente da aposta, tudo que eu quero é um Sixers e Celtics com os dois times completos. A gente gosta de algumas coisas dessas que se repetem todos os anos, só pra vir um ano que não acontece. Isso. Só pra ser o ano diferente. Todo time que vai lá e sempre perde antes da hora, amarela. Pra um dia ir lá e ter a superação. O Embiid sempre se machuca, tem que vir um ano que não se machuca. O ano da redenção. Todo time, todo jogador merece isso. Menos o Clippers, que é mais legal, continua sempre perdendo, porque das histórias mais folclóricas da NBA. Então é isso, vamos ver se nossa aposta arriscada aí dá certo. Colocamos tudo nas mãos e nos joelhos de Joel Embiid. Vamos ver. Vamos ver. E estaremos de volta aqui amanhã para comentar esses jogos. E, claro, deixa aí seus comentários. O que você está almoçando agora? Se você acredita que o Embiid vai voltar para o jogo. E aproveita, dá um joinha, aperta o sininho e aí você é notificado assim que o vídeo de amanhã entrar no ar aqui no canal. É isso, até lá. Tchau. Tchau, tchau!